Então, boa noite a todos e todas. Hoje nós estamos fazendo a última aula do nosso curso, a aula número 6, né? Com apoio aqui o curso é da BJD, com apoio do IPEAT, Instituto de Pesquisas e Estudos Avançados da Magistratura e do Ministério Público do Trabalho, e do coletivo Transforma MP, né? Esse curso sobre conjuntura internacional, geopolítica e crise do sistema ONU. Eu preciso informar inicialmente que a aula está sendo gravada e que ao acessar este link você aceitou que a BJD possa gravar, tratar e postar nas plataformas essa aula. Eu sou Elaine Noronha Nassif, sou advogada, membro da BJD, e vou mediar esta aula porque a nossa querida professora da UFMG, Maria Rosária Barbato, que está aqui na sala, está na Itália. Ela é italiana, está na Itália, e essa hora lá, né, meia-noite, ou a diferença do fuso horário, e ela está com dificuldade de conexão. Ela consegue nos ouvir muito mal, então, por causa disso, eu a substituirei, tentarei substituir, o que é uma coisa praticamente impossível, porque a professora Marisa, além de professora da UFMG, ela também é uma grande conhecedora, né, da Europa, e é uma militante, digamos assim, inclusive partidária ali naquele país, né, e representa os italianos aqui na América Latina, né, ela praticamente vai ser nossa deputada qualquer hora dessa, né Marisa? Então, infelizmente, eu vou ter que substituir, vou tentar fazer isso da melhor forma possível aqui. Os certificados vão ser fornecidos a quem compareceu 4 das 6 aulas, a Bárbara, que está controlando as presenças. Estes certificados serão enviados agora no mês de julho para o e-mail que foi fornecido na inscrição. Se vocês não receberem até o final de julho, vocês olhem na caixa de spam, ou então podem mandar mensagem que a gente vê o que está acontecendo. E para ministrar essa aula de hoje, que é sobre a Europa e Rússia no novo tabuleiro geopolítico, nós contamos com a honrosa participação do professor Vicente Ferraro Júnior e do professor Henrique Canari. A ordem dos trabalhos será o seguinte: cada um terá inicialmente 25 minutos, né? Começaremos pelo professor Vicente, em seguida passaremos para o professor Henrique, e o chat está aberto, vocês podem fazer perguntas, comentários. Após a apresentação deles, eu vou ler o que vocês escreveram no chat. Após essa leitura do chat, os professores têm mais 10 a 15 minutos para complementar sua exposição, responder perguntas, fazer suas considerações finais, enfim. As perguntas orais não são possíveis, porque nossa aula é muito compacta, e a gente obedece rigorosamente o tempo, né, que foi previsto. E, além do mais, hoje tem muitos jogos, né? O Brasil ganhou, passou por mais uma etapa, tirou os japoneses, foi um jogo duro, mas, né, estamos aí, indo para frente. Então, sem mais, eu vou apresentar o professor Vicente Ferraro. Ele é doutor em Ciência Política pela Universidade de São Paulo, mestre em Ciência Política pela High School of Economics de Moscou e bacharel em Direito em Relações Internacionais pela PUC de São Paulo. Foi pesquisador visitante no Center of European, Russian and Eurasian Studies da Munich School of Global Affairs and Public Policy. Professor, se você me deixa em dificuldade. E Universidade de Toronto, e no Centro for East European and International Studies, Berlim. Atualmente, é pesquisador pós-doutoral na Fundação Getúlio Vargas, ministra a disciplina, abre aspas, Desafios Contemporâneos das Democracias, Guerras, Conflitos e Autoritarismos, no programa de pós-graduação em Ciência Política da Universidade de São Paulo. Sua pesquisa aborda os impactos da guerra na Ucrânia, em particular da ocupação militar russa, sobre os chamados burocratas de nível de rua, como professores e diretores escolares. Em 2025, realizou trabalho de campo etnográfico em 6 regiões da Ucrânia, entrevistando dezenas de cidadãos ucranianos que vivenciaram a ocupação.
Seus temas de interesse são causas e dinâmicas de conflitos internacionais, civis, étnicos e separatistas, políticas étnicas, nacionalismo e nation-state building, transições de regime e autoritarismo em ex-repúblicas soviéticas, segurança internacional, resolução de conflitos, peace building e justiça transnacional. Exemplo, União Soviética, cidades gêmeas fronteiriças. Seu trabalho divulgando resultados de sua pesquisa doutoral foi premiado na Convenção Mundial da Association for Study of Nationalities, em 2021. É membro do Laboratório de Estudos da Ásia, da USP, seção Rússia e Eurásia, do Núcleo de Estudos da Ucrânia, da USP, e do Núcleo de Estudos da Burocracia da FGV. Ferrara atendeu a cursos de língua russa pela Belgorod State University, Rússia, métodos em ciência política e relações internacionais pela International Political Science Association, IPSA, estudos regionais. Estou lendo que só o que está no escavador. Não, não precisa ler tudo, não. Eu sei que é bem longo, mas é muito interessante, né? Eleitoral pela Organização dos Estados Americanos, estudos regionais, né, pela Tsinghua University, China, não sei como se fala, e observação eleitoral. É que o escavador puxa tudo que está no currículo Lattes, né? Puxa tudo no currículo Lattes. Mas é muito interessante, você participou nas eleições presidenciais, cadastrado junto ao TSE pela Transparência Eleitoral Brasil, né? Ministrou disciplinas na USP, FGV, Unesp, Universidade Federal do Mato Grosso, FAP, Instituto de Desenvolvimento Econômico e Social de Fronteiras, além de Congresso Acadêmico de Defesa Nacional pelo Ministério da Defesa, e expôs trabalhos, realizou pesquisas de campo em países como Alemanha, Áustria, Bolívia, Bulgária, Estados Unidos, Paraguai, Rússia e Ucrânia, né? Então, depois desse belíssimo currículo, eu passo a palavra ao professor Vicente, e pode deixar que eu vou controlando o tempo aqui, quando faltar 1 ou 2 minutinhos, eu aviso. Pois não, professor. Muito obrigado pela apresentação, Elaine, e reitero meus agradecimentos ao convite, né, que você fez para participar dessa aula. Muito boa noite a todas e todos, né, espero que estejam mais tranquilos depois do sofrimento que tivemos hoje, né, e acredito que daqui para frente vai ser só o sofrimento, né, mas vamos torcer pela vitória, né. Eu agradeço se vocês puderem deixar as câmeras abertas, né? Por quem puder deixar, eu agradeço, porque isso facilita muito na vida do professor, né? Então, a pesquisa que eu vou apresentar hoje, né, eu já adianto que eu e o Henrique, a gente acabou preparando um material que talvez seja um pouco parecido, mas, obviamente, a gente tem leituras diferentes sobre os mesmos fatos, né? Então, eu acho que vai ser bem interessante para vocês ouvirem duas perspectivas sobre os mesmos acontecimentos, né? Então, eu acho que a gente tende mais a complementar um ao outro, né, do que ter alguma contradição, né? Então, parte dessa pesquisa foi realizada durante meu mestrado em Ciência Política na Higher School of Economics de Moscou, e as duas perguntas, né, que eu pretendo responder na apresentação de hoje são as seguintes, né? Quais os principais desafios enfrentados pela Rússia nos anos 90 e como Vladimir Putin ascendeu ao poder e se consolidou, né, no poder, né? Eu acredito que essas duas perguntas, elas ajudam a gente a entender um pouco sobre a maneira em que a Rússia de hoje se comporta no cenário internacional, né? Então, em vez de ser uma pesquisa focada, em vez de ser uma apresentação focada na política externa russa, vai ser uma apresentação focada na política doméstica e na compreensão de como essa política doméstica impacta na política externa russa de hoje, né? Então, quais os principais desafios enfrentados pela Rússia nos anos 1990, né? Essa questão é importante para a gente entender qual foi a trajetória da Rússia após o fim da União Soviética. Então, eu diria que nos primeiros anos da década de 90, a Rússia passou por um momento de uma verdadeira liberalização, né? Por exemplo, enquanto no período soviético havia o monopólio do Partido Comunista no sistema político, já no período final da União Soviética, em 1989, 1990, o Partido Comunista ele perdeu o monopólio, foram feitas reformas que permitiram o sistema multipartidário,
e isso levou, né, à eclosão de muitos partidos, de muitos movimentos sociais. Então, esses primeiros anos, eu diria que foram um período muito pluralista na sociedade russa, né? Talvez o período mais pluralista que a Rússia já teve em sua história, né? Vários partidos, vários movimentos, várias tendências políticas. Então, foi um momento ali, um verdadeiro boom de manifestações políticas, né? E, ao mesmo tempo, essa transição teve uma peculiaridade, né? Enquanto aqui no Brasil, né, o que é curioso é que a Rússia ela passa por uma transição no mesmo momento em que o Brasil aqui ainda estava passando por uma transição, né? A diferença é que a transição na Rússia, ela não foi apenas uma transição política como aqui, mas foi também uma transição econômica, né? Então, tem estimativas que mais de 130 mil empresas públicas foram privatizadas, né? Eu acredito que tenha sido a maior privatização da história, o maior processo de privatização, né, da história da humanidade. Então, e essa transformação econômica sendo conduzida ao mesmo tempo da transição política, né? Então, isso obviamente gerou muitas complexidades, né? E ainda tinha uma terceira transição, que é a transição identitária. Imagine que a gente tinha um país, a União Soviética, esse país deixa de existir, então a identidade das pessoas também foi impactada com essas mudanças, né? Então, esse fenômeno, né, os cientistas políticos russos chamam esse momento de transição tripla, né? Porque ela foi política, econômica e identitária. E por isso que ela foi muito complexa, né? Porque ela envolveu 3 transformações ao mesmo tempo, diferentemente de outros países como o Brasil, onde só havia uma transição, né? A transição política. Então, com a criação ali de novas instituições, com essas reformas, com as privatizações, foi ocorrendo um surgimento de novas elites, né? Novas elites políticas, novas elites econômicas, né? Que eu vou detalhar mais à frente, né? E, ao mesmo tempo, esses primeiros anos também, ao longo desses primeiros anos, foi se consolidando uma verdadeira polarização, porque havia as instituições, né, soviéticas que ainda estavam presentes e as instituições novas que estavam sendo criadas, né? Eu não vou entrar em detalhes, mas quem tiver interesse, depois eu posso recomendar uma literatura sobre essa discussão, né? Que mostra que essa primeira fase ela foi bem conturbada exatamente por isso, porque foram sendo criadas instituições novas e, ao mesmo tempo, muitas instituições soviéticas ainda estavam operando. E começou a haver um conflito entre o que restou das instituições soviéticas e as instituições novas, né? Diria que não houve uma delimitação muito clara das competências dessas diferentes instituições, né? Um outro elemento importante para a gente ter em mente é que havia um presidente reformador, no sentido de que queria fazer reformas de mercado, né, queria introduzir o sistema capitalista e a democracia liberal na Rússia, e, ao mesmo tempo, um Congresso conservador que tinha a predominância de membros do ex-Partido Comunista, né, e que era conservador no sentido de que não concordava com a transição, né, com uma transição rápida, né? Eu diria, não é que não concordava com a transição, mas não concordava com uma transição rápida e uma transição muito ampla para as reformas de mercado e para uma democracia liberal, né? Então, havia esse choque entre o presidente reformador e o Partido Comunista mais conservador, querendo manter as instituições soviéticas. E essa polarização entre o presidente e o Congresso, né, entre o presidente e o Partido Comunista, e os ex-membros do Partido Comunista, né, ela foi se aprofundando à medida que as reformas políticas e econômicas eram feitas, né? Então, à medida que o presidente Yeltsin, o Boris Yeltsin, ele começa a fazer as privatizações, essas elites, elas vão tentando frear, né, elas vão tentando impedir o avanço dessas transformações, dessas privatizações e dessas mudanças, né? E um último ponto de discordância era a nova Constituição. Então, havia a Constituição Soviética de 1977, né, depois a Constituição da República Socialista Soviética Russa, de 1978, e era necessário fazer uma nova Constituição, e o Congresso, dominado pelos comunistas, queria instituições específicas para a nova Constituição, e o presidente queria outras instituições. Então, isso gerou ali um conflito muito intenso, e, diante dos impasses, né, tentativas de bloqueio que o Legislativo fazia contra as reformas do Yeltsin, o Yeltsin ele tenta dissolver
o Congresso. Ele tenta dissolver o Congresso e, ao mesmo tempo, ele não tinha poderes para dissolver o Congresso, né? Então, né, na prática, ele estava tentando dar um golpe de Estado. E à medida que ele fez ele tentou fazer essa dissolução, o Congresso, ao mesmo tempo, iniciou um processo de impeachment, né? Destituiu o Yeltsin. Então a gente ficou numa situação em que ninguém sabia quem estava no poder, se era o Yeltsin ou se era o Congresso, né? O Yeltsin dissolveu o Congresso destituiu o Yeltsin. Esse episódio ficou conhecido como a crise constitucional de 1993, né? Ninguém sabia quem estava no poder ali em outubro, e a decisão, né, acabou nas mãos do exército, que ficou do lado do presidente Boris Yeltsin. Então houve um cerco ao parlamento, né? Os deputados, os congressistas não queriam sair, né? Não queriam retroceder na destituição do presidente Yeltsin, e o Congresso acabou sendo bombardeado em outubro de 1993, né? Então, a transição política na Rússia ela já nasce em meio a um conflito, né, uma verdadeira guerra civil, em outubro de 1993, né? E eu diria que pouco menos, né, cerca de um mês após esse episódio, foi promulgada a Constituição Russa de 1993, que é a Constituição vigente até os dias de hoje. Então, aqui eu separei algumas características da Constituição Federal de 1993, né? Ela formalmente instituiu o semipresidencialismo, né? O semipresidencialismo é que a gente tem um presidente e tem um primeiro-ministro. Mas, na prática, né, diversos cientistas políticos, né, inclusive cientistas políticos russos, consideram o sistema russo um caso de superpresidencialismo, né? Porque o presidente tem fortes poderes institucionais. Né, um dos casos interessantes aqui da Constituição russa é o decreto presidencial. Então, diferentemente das medidas provisórias, né, que aqui no Brasil exige-se uma aprovação parlamentar, né, na Rússia o decreto ele já começa a valer automaticamente, independentemente do Congresso querer ou não, na condição de que não haja leis contrárias a esse decreto. Então, se tiver uma área que ainda não foi legislada, o presidente pode instituir o decreto, e esse decreto não pode ser derrubado ali diretamente pelo parlamento. O presidente é ele que nomeia o primeiro-ministro, né, e ele tem poderes para, em algumas situações, inclusive, dissolver o parlamento. Né? Então, enquanto num sistema semipresidencialista, o primeiro-ministro ele é escolhido, né, com base no partido que teve mais votos nas eleições legislativas, né, no partido que tem mais cadeiras no parlamento. Na Rússia é o presidente que escolhe quem vai ser o primeiro-ministro, né? Ele não vem da maioria parlamentar. Então, por isso que né, lembra um pouco até o parlamentarismo do Brasil durante o período de Dom Pedro, né? O parlamentarismo às avessas, né? Em que o rei que instituía o primeiro-ministro, né? Uma outra característica é que a Constituição carece de polity e politics, né? Enquanto aqui no Brasil a Constituição brasileira tem regras da estrutura do sistema político, né, a polity, e das regras do jogo, as politics, né, por exemplo, como as regras para a eleição de governadores, eleição de presidente, eleição de deputados. A Constituição russa não tem qualquer ali definição dos procedimentos para eleger prefeitos, para eleger o presidente, para eleger os deputados, né? Então, essas regras eleitorais, né, e do sistema partidário estão presentes em leis federais e não na Constituição, né? E uma vez que elas estão nas leis federais e não na Constituição, para você fazer uma reforma política, você pode simplesmente alterar a legislação, a lei federal, né? Então, o custo e a dificuldade para você fazer uma reforma política é muito menor do que aqui no Brasil, né? Enquanto aqui no Brasil, frequentemente a gente precisa fazer uma reforma constitucional, né, para aprovar qualquer reforma política. Na Rússia, você consegue fazer isso apenas com alterações
nas leis federais. E aqui no Brasil a gente também tem muitas pólices, né? A gente tem políticas públicas que estão na Constituição, né? Como o próprio SUS. Na Rússia não há, é uma Constituição que eu diria que é muito enxuta, né? Ela é bem vazia, e diferentemente aqui do Brasil, né? Que a Constituição institui várias arenas de veto, né? Vários veto players, como o STF, né? Os deputados, os governadores. Na Constituição russa, os veto players não são protegidos pela Constituição, mas estão em leis federais que podem ser alteradas com uma certa facilidade, né? Então, os custos para fazer reformas políticas na Rússia, para alterar as regras do jogo político, são muito menores do que aqui no Brasil. A Rússia tem um sistema bicameral, então tem a Duma estatal, que seria o equivalente à nossa Câmara dos Deputados, e o Conselho da Federação, que seria o equivalente ao nosso Senado, né? Uma diferença interessante em relação ao Brasil é que há 6 tipos de entes federados, né? Que eu diria que é um sistema que acabou sendo herdado do período soviético, né? Então, além dos oblasts, né? A gente tem regiões chamadas oblasts, né? Que seria uma espécie de província. Tem os distritos autônomos, as repúblicas, as cidades de importância federal, os territórios e os oblasts autônomos, né? Então, os distritos autônomos, as repúblicas e os oblasts autônomos são regiões em que há um percentual considerável de uma minoria étnica. Então, as etnias na Rússia são chamadas de nacionalidades, e as regiões em que há um percentual significativo, ou às vezes, em alguns casos, até uma maioria dessas etnias, dessas nacionalidades, elas acabam ali recebendo o título de república ou distrito autônomo, né? Qual foi o problema desse sistema? Esse sistema também é chamado etnofederal, né? Etnofederal no sentido de que a divisão do território é feita com base em critérios étnicos, né? Então, qual o problema, qual foi a peculiaridade desse sistema, né? A grande peculiaridade foi que a União Soviética tinha 15 repúblicas. Essas repúblicas, no período de crise, no final dos anos 80, no início dos anos 90, elas começam a reivindicar a autonomia e depois a independência, né? A questão é que as repúblicas autônomas que estavam dentro da Rússia, né, onde havia uma expressiva minoria étnica, essas minorias elas começaram a reivindicar a independência também. Então, várias dessas repúblicas que estão aqui destacadas em verde começaram ali nos anos 90, nessa onda de dissolução da União Soviética, elas começaram a reivindicar também a independência, eu diria que inicialmente a autonomia, né, mas em alguns casos a independência em relação ao governo federal, né? Então, esse momento na ciência política russa é chamado como o desfile das soberanias, né, e o momento dos separatismos étnicos, né? Como era um momento de crise do governo federal, de crise econômica, crise política, o governo federal tinha poucos recursos para negociar com essas elites regionais e para pressioná-las, né? Então, foi estabelecido, né, por exemplo, o Tratado Federativo de 1992, né, foi um esforço ali de tentar criar uma divisão, né, de poderes entre o governo federal e as regiões. Em 1994, acaba eclodindo a Primeira Guerra da Chechênia, então foi o caso de separatismo e de busca ali de autonomia, que acabou adquirindo contornos violentos, né? E em 1994, então, o governo federal acaba iniciando uma intervenção na República da Chechênia, né? Que na época era chamado de Ingushétia Chechênia. Então, foi um momento muito conturbado para os russos, né? Foi um momento ali, então, de uma verdadeira guerra dentro da Rússia. O governo federal russo saiu derrotado. Em 1996, o governo federal teve que assinar um acordo com os separatistas da Chechênia. E nesse momento, a Chechênia ela fica praticamente independente em relação à Rússia, né? E o governo federal, né, diante da sua falta de recursos e das dificuldades em negociar com tantas regiões, né, ele acabou estabelecendo tratados bilaterais com algumas regiões, né, principalmente com as repúblicas, né? Então, por exemplo, a República do Tatarstão e do Bakorstostão
são repúblicas ricas em petróleo, né, onde boa parte do petróleo russo está concentrado, o governo federal assinou tratados em que boa parte dos recursos oriundos do petróleo ficaria com os governos dessas regiões. E algumas regiões, por exemplo, conseguiram, inclusive, instituir sua própria nacionalidade, seu próprio documento, seu próprio RG. Então, foi um verdadeiro, eu diria que um separatismo jurídico e econômico, né? Houve casos de regiões, por exemplo, que estabeleceram impostos contra produtos que eram, né, que vinham de outras regiões. Então, isso, obviamente, eu diria que acabou agravando a crise econômica pela qual a Rússia vinha passando, né? E, então, esses tratados bilaterais acabaram gerando um conflito jurídico, em que ao mesmo tempo, havia leis federais e leis regionais, e ninguém sabia qual lei que era vigente, né? Então, havia situações em que a lei federal entrava em choque com as leis regionais. Formalmente, as leis federais tinham precedência, mas, na prática, as leis regionais acabavam prevalecendo sobre as federais, né? Então, esse período também é conhecido na ciência política russa como Guerra das Leis. E esses tratados, né, não foram todas as regiões que assinaram tratados, né, foram cerca de 46 regiões, então eles acabaram instituindo o chamado federalismo assimétrico, né, porque as regiões que assinaram os tratados tinham muito mais autonomia e recursos do que as regiões que não assinaram, né? Então, não era um federalismo simétrico, mas assimétrico, uma vez que algumas regiões tinham mais direitos do que outras. Esse momento também foi marcado por uma grande intromissão dos governadores na política federal, porque os governadores, eles eram também senadores, então os governadores, eles também estavam ali diretamente representados no Senado, no Conselho da Federação, então eles conseguiam ali ter uma grande influência política, e os governadores tinham uma grande influência na nomeação de burocratas, na nomeação de burocratas federais, né, inclusive de juízes federais, e da polícia, e dos diretores da polícia, né, dos chefes da polícia, porque, obviamente, né, se você influencia a nomeação dos juízes na sua região e do chefe da polícia, você tem um poder político ali extremamente exacerbado, né? E, ao mesmo tempo, havia o choque também entre grupos econômicos locais e federais, né, as regiões tentando se blindar contra os grupos econômicos de outras regiões, né, como eu disse, inclusive estabelecendo tarifas de importação para recursos que eram de outras regiões, né. Aqui, a região que foi mais conflitiva nos anos 90, né, que é a região na Rússia conhecida como Cáucaso Norte. Aqui vocês podem ver, né, bem em cima ali da Geórgia e do Azerbaijão, as repúblicas do Cáucaso Norte, e a da Chechênia foi onde eclodiu a guerra, e a República do Daguestão também, ali houve uma série de conflitos, né. Então, aqui algumas imagens da Primeira Guerra da Chechênia. Um outro elemento que eu gostaria de mencionar brevemente foi as privatizações ali dos anos 90, né, houve uma liberalização dos preços em 1992, ao mesmo tempo foi um período ali de hiperinflação. Esse momento de privatização que eu falei para vocês, de cerca de 130 mil empresas públicas entre 1992 e 2006, ficou conhecido como terapia de choque, que a ideia era de introduzir o sistema capitalista o mais rápido possível. Houve uma grande concentração de propriedade, com a criação, né, eu diria que a consolidação dos oligarcas, né, que foram os grupos que se apropriaram, as elites que se apropriaram dessas empresas públicas, né. Foi um período também em que os oligarcas eles controlavam os meios de comunicação, havia uma grande atuação de máfias, né, havia conflitos entre esses oligarcas, então um período ali de muita violência também. Um período de muitas desigualdades, né, de crise do sistema de bem-estar social, de atrasos salariais, de queda da produção. Né, aqui eu mostro algumas imagens, né, da inflação anual, né, vocês veem que nos primeiros anos dos anos 90, a inflação ali chegou a 900%. Aqui o crescimento das desigualdades, né, como dispara ali a partir da década de 90. E a oposição do Partido Comunista, né, eu diria que o Partido Comunista, nesse período dos anos 90, ele continua muito forte
dentro do Congresso, né? Apesar daquele conflito que houve em 1993, os comunistas eles continuaram muito influentes dentro do Congresso, e o Yeltsin, apesar de ser o presidente ali reformista, ele tinha que negociar o tempo todo com o Partido Comunista, né? Então, houve momentos que ele demitiu ministros por pressão do Partido Comunista. O Partido Comunista chegou a presidir a Duma, né, a Câmara dos Deputados, né, e os partidos que apoiavam o Yeltsin eram muito fracos, eram partidos bem fracos, que eram os que apoiavam ali o Yeltsin dentro do Congresso, né? Nas eleições de 1996, os comunistas quase ganharam, e isso gerou uma preocupação muito grande para os oligarcas, gerou uma preocupação grande para o Ocidente, né, também porque haviam medo de que se os comunistas ganhassem, eles retrocederiam nas reformas econômicas, né? Então houve uma pressão muito grande, né? Os oligarcas, por exemplo, investiram muito dinheiro na campanha de 1996 do Yeltsin, e ele que estava lá atrás, ali nas pesquisas eleitorais, acabou avançando, né, por esses recursos que foram investidos, né, inclusive com fraudes eleitorais. Então, os oligarcas ali adquiriram uma grande influência política nesse período, né? 5 minutos. Aqui o cinturão vermelho, eu já vou encerrar, eu vou deixar a parte de Vladimir Putin para o professor Henrique, né? Então, aqui eram as regiões em que o Partido Comunista predominava, né? A impressão que dava olhando esse mapa, né, é que o Yeltsin, que é o que está em azul, ele predominava, né, quando a gente olha para o mapa. Mas as regiões em vermelho são exatamente, né, principalmente as regiões mais ao sul, são exatamente as regiões mais povoadas, né, a região onde está Moscou, onde estão as grandes cidades russas aqui. Então, esses daqui eram os oligarcas, né, que ficaram conhecidos como os sete banqueiros, né, os grandes setes, né, os que controlavam boa parte da economia russa. Em 1998 foi o auge da crise desse período dos anos 90, né, houve um default econômico, uma desvalorização cambial intensa, uma hiperinflação, déficits fiscais enormes, e né, eu tive colegas russos em Moscou que chegaram a afirmar que, né, que em suas famílias eles passaram fome durante esse período, né? Então foi um período verdadeiramente traumático para os russos, né? Aqui a queda nos salários em relação ao salário de 1991, né? Em 1999, os salários equivaliam a menos de 40% do valor real de 1991. Então a gente vê a queda, aqui é a queda do PIB, né? Uma queda intensa aqui do PIB, né? Enquanto o PIB do Brasil cresceu aqui. Isso que nos anos 90 foi um período conturbado também para o Brasil, né? Mas aqui a gente vê que para a Rússia foi ainda mais conturbado, né? E em 1999, na virada de 1999 para o ano 2000, o Boris Yeltsin ele renuncia ao cargo de presidente, e com isso Vladimir Putin, que era o primeiro-ministro, ele acaba assumindo a presidência temporariamente até as eleições de abril de 2000, né, de março e abril de 2000, né, que tiveram 2 turnos. Esse período, né, 1999, foi muito caótico para o Yeltsin, né, não apenas pela crise de 1998, mas também pelo acirramento do conflito na Chechênia, né, houve uma invasão, os guerrilheiros e separatistas da Chechênia invadiram a República do Daguestão, né, uma república vizinha ali da Chechênia. Então o conflito que era ali presente ali na Chechênia, ele começa a se transbordar para outras regiões, né? Então esses grupos guerrilheiros invadem o Daguestão. Houve uma série de atentados terroristas em Moscou em 1999 também, e com isso foi iniciada a Segunda Guerra da Chechênia, né? Então o Yeltsin estava ali numa verdadeira convulsão política e econômica, né? E ele era visto ao mesmo tempo como uma liderança fraca, né? Tem uma série de vídeos, né, que vocês podem ver aí no YouTube, de aparições dele visivelmente embriagado, né? Então ele estava muito debilitado com alcoolismo, por outras questões ali de saúde. Então eu diria que
esse ano de 1999, né, que foi o ano em que a transição foi feita ali para Vladimir Putin, foi talvez um dos períodos mais caóticos da história russa contemporânea, né? Aqui algumas imagens dos atentados em apartamentos, em blocos de apartamentos na periferia de Moscou, em 1999, e o vídeo da renúncia de Yeltsin, né, que vocês podem ver, é um vídeo bem comovente, né, dele pedindo desculpas pelos erros, pelos problemas pelos quais os russos passaram ali ao longo dos anos 90, né? E com isso, com a renúncia dele, marca a transição para o período de Vladimir Putin, né, que eu vou encerrar por aqui, né, o professor Henrique poderá comentar mais sobre o período de Vladimir Putin, né? Só para encerrar, né, esse período é conhecido hoje pelos russos como os terríveis anos 90, né? Porque foi um momento em que houve enfraquecimento do exército, enfraquecimento da Rússia como potência, né? Alguns cientistas políticos falam que houve a chamada síndrome do nacionalismo pós-imperial, né? A população ali ressentida por perder esse status de potência, por perder esse status de um grande país, né? E também esse ressentimento com a deterioração dos indicadores socioeconômicos, crise demográfica, a população começou a cair, milhões de russos estavam no exterior, em outras ex-repúblicas soviéticas, e foi se consolidando a ideia de percepção de trade-offs da democracia, né? A ideia de que a democracia não trouxe, assim, em vez de trazer crescimento econômico, estabilidade, trouxe caos e instabilidade para a Rússia, né? Eu faço um agravo aqui, né? Essa é uma leitura das elites russas de hoje, né? De que a Rússia teve uma democratização nos anos 90 e que essa democratização só trouxe caos, né? Mas na prática, o que a Rússia teve nos anos 90 não foi uma democracia, né? Eles tiveram, eu diria que um regime mais pluralista, né, um regime em que havia uma competição política, né, mais acirrada, mas a gente não pode chamar esse período dos anos 90 de uma democracia, né? Mas como Yeltsin ele se declarava um democrata, né, os russos acabaram associando esse período caótico à democracia, né? Então tem essa ideia que o Putin explora muito hoje, de que a democracia, a democratização trouxe caos e instabilidade para a Rússia, então a Rússia precisa de um regime forte, né, de uma mão forte, autoritária, que garanta estabilidade estabilidade política e econômica. Então eu passo aqui ao professor Henrique, né, agradeço a atenção e depois mais à frente a gente pode, né, comentar mais esses pontos que eu trouxe aqui, né, inclusive algumas questões relacionadas à guerra na Ucrânia, que é o meu tema principal hoje, mas que eu não trouxe aqui, né, porque o foco da aula eram outros pontos, né? Muito obrigado, professor. Muito obrigado, professor Vicente. Excelente aula. Nós estamos como umas esponjinhas, assim, sugando tudo, porque, né, nós não somos sedentos de informações do Oriente de um modo geral, da Ásia, né, e da Rússia, então, nem se fala. Então, eu vou agradecer o professor Vicente Ferrar, né? Estava lembrando se de alguma bibliografia, ou mesmo filmes, né? Eu estava me lembrando de um documentário com o Oliver Stone, que foi o que eu consegui assistir, que do Oliver Stone, com uma entrevista com Putin. Eu também estava lembrando o Adeus Lenin, mas eu sei que tem vários filmes que retratam essa transição, e alguns que eu vi foram mais voltados para uma comédia, assim, e tal, mais uma sátira em relação aos regimes, às transições, mas se tiver indicação, acho que é bom, é uma forma de a gente visualizar. Sim, eu peço desculpas, Elane, por não ter enviado ainda, mas eu vou enviar, né, ainda nessa semana eu envio. Eu vou enviar um documentário também, né, um documentário que foi gravado por russos, com entrevistas com esses oligarcas, um documentário recente, né, tem 11 episódios, né, eu sei que precisa ter paciência para ver os 11, mas está no YouTube, eu considero que é um documentário assim, fenomenal para compreender toda essa Rússia, tudo isso que eu falei, né, que eu sintetizei aqui, que o Henrique vai sintetizar também, né, vocês conseguem ver em detalhes, com entrevistas com as pessoas que participaram ali, inclusive com Vladimir Putin, né, com Vladimir Putin, os opositores dele, então é um documentário, assim, sensacional. É um documentário da Netflix, é YouTube, o que é? Não, está no YouTube. No YouTube, tá bom. Está no YouTube, eu vou mandar. Tá. Então,
Parabéns, professor Vicente, né? As suas pesquisas também nós vamos conhecer melhor. Estamos com 38 participantes neste momento. Vocês podem fazer comentários, já tem alguns comentários aqui, podem fazer perguntas. E, sem mais, eu vou apresentar agora, então, o professor Henrique Canari Rodrigues. É Canari mesmo que pronuncia, né, professor? Ou é Canari? Canari. Canari. Desculpa. Então, professor Henrique Canari Rodrigues, e a quem agradecemos por ter muito gentilmente aceito o nosso convite para esta aula. O professor Henrique é doutor em letras pelo programa de pós-graduação em literatura e cultura russa da Universidade de São Paulo, possui graduação em História e mestrado em História Contemporânea pela Universidade da Amizade dos Povos da Rússia, foi professor de História da América, Introdução à Sociologia e Realidade Socioeconômica e Política do Brasil, na Universidade Bandeirantes de São Paulo, entre 2005 e 2007, trabalhou como tradutor de russo, revisor de textos, e posteriormente como editor-chefe na editora Sanderman, e é professor de russo. Então, professor, quando queira a palavra é sua, eu vou contar aqui uns 25, 30 minutinhos. Obrigada. Deixa eu controlar, eu vou também controlar meu tempo, aí você me ajuda, mas eu também vou colocar aqui o meu, Tá bom. meu cronômetro. Bom, pessoal, boa noite, então, a todos, né? Boa noite, Elaine, boa noite ao Vicente aí, né? A todos os inscritos no curso, o pessoal que resolveu atender ao convite aí no Dia de Jogo do Brasil também, né? Espero que a gente possa... Já começamos bem, né? Eu gostei muito da apresentação do Vicente. Espero que a gente possa fazer uma boa atividade, esclarecer as dúvidas de vocês depois ao final, né? E refletir um pouco sobre essa questão que gera tanto debate hoje em dia, né? Que gera tanta... que levanta tantas paixões, né? Que é o tema da Rússia, seu papel no sistema mundial de estados, e etc. Né? Eu acho que, em primeiro lugar, aqui a gente tem que constatar isso, né? A Rússia é um tema muito polêmico, né? Ela sempre... ela carrega, né, um pouco... A União Soviética, ao longo do século XX, carregava essa coisa de ser um farol para a humanidade, que queria transformar o mundo, etc., e embora a União Soviética tenha acabado, né, muitas pessoas, de alguma maneira, acabaram transferindo um pouco para a Rússia essa ideia de que a Rússia seria um contraponto ao imperialismo norte-americano, de que estaria cumprindo esse ou aquele papel e tal. E, por outro lado, tem as pessoas que acham exatamente o contrário, que acham que a Rússia é um sistema totalmente totalitário, opressor, absoluto, etc., que portanto, se enfrentam, né? Então, é um tema muito polêmico, é um tema também bastante difícil, né? Se a Rússia fosse tão forte quanto ela diz que é, né? Quanto Putin diz que é, então a gente deveria refletir, então, por que a guerra, começada na Ucrânia em 2022, por que ela já se estende há 5 anos e a Rússia avançou, evidentemente, mas não consegue encerrar a guerra, não consegue uma vitória contundente, né? Fica que não é tão forte quanto ela declara. Agora, se a Rússia é tão fraca, está tão em crise quanto declara a União Europeia, os Estados Unidos, né, os norte-americanos, então por que ela é capaz de fazer tudo isso? Né? Por que ela ainda é uma potência nuclear, uma potência militar, com o segundo maior exército do mundo? Né? Então, quando a gente discute Rússia, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é que é uma realidade extremamente complexa. E há argumentos para todo tipo de visão. A realidade é muito rica e muito diversa e é capaz de nos alimentar com distintas informações, distintos dados e números para corroborar uma outra visão. Então, é uma questão bastante difícil da gente abordar. Um pouco é dessa maneira que eu abordo o tema, né? Eu acho que quando a gente analisa a Rússia, a gente tem que analisar na sua contradição, sempre analisar a Rússia na sua contradição, né? Evitar as simplificações absolutas, né? Os maniqueísmos. Então, um pouco eu encaro desde esse ponto de vista. Eu tinha preparado, como o Vicente falou, eu tinha preparado uma parte introdutória mais histórica, né? Mas a abertura do Vicente sobre os anos 90 foi excelente, eu acho que contempla totalmente o que eu tinha preparado, né? Realmente,
os anos 90, eles significaram... quando a União Soviética cai, quando a União Soviética rui e termina, em dezembro de 1991, havia muitas esperanças de todos os lados em relação à Rússia, né? Em primeiro lugar, os próprios russos, né? Os próprios russos esperavam que, com o fim da União Soviética, com a adesão ao livre mercado, instituição de uma democracia parlamentar, de tipo ocidental, etc., que a vida fosse melhorar, que a vida fosse evoluir, que eles fossem ter acesso à riqueza, aos bens, a uma vida europeia, né, como eles sempre reivindicaram, etc. Um pouco tinha essas esperanças de democracia, de liberdade, etc. Muitas esperanças no povo russo, né? E havia também uma expectativa dos setores mais ligados ao imperialismo norte-americano, às elites europeias, etc., de que o fim da União Soviética significasse uma neutralização completa e absoluta da Rússia, né? Então, seria igualar a Rússia, igualar o papel da Rússia no sistema mundial de estados ao seu peso econômico, tá? E como o Vicente falou, o peso econômico da Rússia, portanto, a sua produção, né, a sua economia, não parou de decair ao longo dos anos 1990. Então, o projeto da União Europeia, o projeto do imperialismo norte-americano, dos democratas, de Clinton e depois dos republicanos que vieram, era que a Rússia tem que ocupar, no sistema mundial de estados, um papel condizente com a sua economia. E a sua economia não era muita coisa, era uma economia com muitos problemas, muito unilateral, bastante dependente da exportação de energia. Então, a Rússia teria que se contentar com um papel que fosse equivalente à sua economia, né? E não tentar mais ser uma potência internacional, uma potência geopolítica, etc. Eles trabalharam ativamente para isso, né? Isso intervindo nas eleições, privatizando, tomando propriedade, etc. Então, só alguns dados, né? O Vicente tocou excelentemente alguns temas, eu queria dar dois dados para vocês. O PIB da Rússia em 1992, segundo o Banco Mundial, era de 460 bilhões de dólares, em 1992. Né? E em 1999, portanto, 7 anos depois, né, era de 191 bilhões de dólares. Portanto, uma queda de 59%, 60%. Então, imaginem a economia do Brasil, em 7 anos, perder 60% da sua capacidade. Imagina o tamanho da crise. Né? A inflação da Rússia, só em 1992, eu vou pegar o pico, tá? São muitos dados, esses dados estão disponíveis em várias fontes, vocês podem encontrar depois. A inflação de 1992 foi de 2.580%, tá? Só em 1992. Depois você tem 840%, depois vem a série que o Vicente falou, né? A série de 92 em diante. Então, imagine o grau de defasagem salarial, por exemplo, que a população russa enfrentou. Isso gerou na população russa uma revolta, uma decepção, principalmente uma decepção muito grande com tudo que tem a ver com as reformas econômicas, a democracia de tipo ocidental, toda aquela propaganda que foi vendida para os russos ao longo dos anos 80, ao longo da glasnost, da perestroika, por meio de Gorbachev, depois Yeltsin foi representante disso. Foi uma grande decepção. Os anos 90 foram realmente terríveis, né? Eles falam isso, né? Foram os anos terríveis, os anos selvagens, os anos horrorosos, né? Tem uma série de termos. E também foi um período, né? Como também o Vicente falou, de governos fracos. O governo Yeltsin, né? Isso que o Vicente contou, um governo, pessoalmente, muitos problemas de saúde, essa relação com o alcoolismo, a incapacidade de controlar os oligarcas, etc., e começou a surgir na Rússia esse anseio por um governo forte, né? Por um governo de força, né? Um governo que reestabelecesse a ordem, que reestabelecesse a justiça, mesmo que desde cima, né? Mas que reestabelecesse a justiça no país, né? A ordem, principalmente, né? E a chegada de Putin ao poder tem muito a ver com isso. Ela também foi fruto desse enfraquecimento da ideia de uma democracia de tipo ocidental, que resultou, não vou me detalhar, o Vicente contou, resultou na ascensão de Putin, na sua nomeação como primeiro-ministro, sua ascensão depois à chefia. Quando Putin assume o poder, em 1999, 2000, que 2000 ele é eleito realmente, né? Ele tem um centro.
o centro de Putin, a sua prioridade principal é a resolução da crise da Chechênia. Porque a crise da Chechênia ameaçava a Chechênia é uma república russa, da Federação Russa, é diferente de Uzbequistão, Tajiquistão, Ucrânia, que eram repúblicas soviéticas, a Chechênia é uma república russa. Então, a separação da Chechênia levaria a uma fragmentação do país mesmo, e a sua prioridade foi a resolução da crise da Chechênia pela via da força. Houve 2 guerras da Chechênia, uma iniciada em 94, e depois aqui a Rússia perdeu, na verdade. A Chechênia praticamente adquiriu um status de independência controlada, com algum grau de relação, etc., mas a Rússia perdeu, não controlava de fato o território, e o Putin, quando assume, retoma a luta contra o separatismo checheno. Então, isso foi uma das suas prioridades centrais, e ele vence essa guerra. Realmente, ele vence a guerra e evita o separatismo da Chechênia. Além disso, Putin tem uma política de fortalecimento de todos os aparatos repressivos, policiais, militares e de inteligência, que estavam também bastante enfraquecidos com a crise dos anos 90. Né? Ele se dedica também à criação de um aparato político para a sua dominação, portanto, a criação de um partido que refletisse o seu ponto de vista, que refletisse a sua estratégia de poder, de disputa com a sociedade, né? A criação de movimentos civis, de controle de sindicatos, reforma do Código Trabalhista para dificultar processos, etc., né? Uma série de mudanças na legislação, né? O Vicente falou, os governadores eram senadores, né? Mas nos anos 90 eles ainda eram eleitos, né? A partir de 2004, eles passam a ser nomeados por Putin. Putin nomeia os governadores. Né? Então, é toda uma política de estabelecimento de distintos mecanismos de controle sobre o Estado, mecanismos políticos, militares, de força, de inteligência, de consenso também, ideológicos. Uma política de memória, né, muito baseada também na ideia de um patriotismo russo, a retomada do orgulho nacional, a retomada da ideia de que a Rússia é o nosso destino, de que nós somos uma civilização milenar, etc. E também, e o que é muito importante, Putin promoveu depois, nos anos 2000, uma redistribuição da propriedade privatizada. Né? Algumas pessoas acham que Putin promoveu uma renacionalização da economia. Houve renacionalizações, é verdade, algumas empresas privatizadas foram renacionalizadas, mas elas não são muitas, ou elas não representam tanto assim da economia. O que Putin mais fez, por vias econômicas e também jurídicas, foi uma espécie de redistribuição. Yeltsin havia promovido uma distribuição, uma privatização que beneficiou uma certa camada social de oligarcas, de novos proprietários, burgueses, etc. E Putin, por uma série de mecanismos, ele redistribui essa propriedade. Algumas privatizações são canceladas, são questionadas juridicamente, há renacionalizações, e ele cria uma nova camada de proprietários de grandes corporações, de empresas muito importantes, que lhe é fiel, porque ele promoveu essa redistribuição da propriedade. Então, ele também cria uma camada social, uma nova classe dominante, meio que a sua imagem e semelhança. Isso é uma coisa que até é uma coisa que vem dos czares, né? Um pouco o Pedro I fez isso também, né? De criar novas classes sociais, Ivan Terrível também, né? Putin faz isso com a propriedade privatizada, né? E na arena internacional, que é muito importante para a nossa discussão aqui, há a tentativa de uma retomada de um papel de protagonismo ainda em acordo com os Estados Unidos e a União Europeia. Né? A política externa de Yeltsin é uma política de subordinação, é uma política de vassalagem em relação aos interesses norte-americanos e europeus. Isso começa a mudar com o primeiro-ministro Primakov, em 98, 99, quando ele assume, ele já é um nacionalista, já é um sujeito que vem dos aparelhos de segurança, ele já começa a mudar um pouco essa política internacional. Quando estoura a guerra da Iugoslávia, em 99, ele
o governo toma medidas, eles rejeitam, se enfrentam, a Rússia, inclusive, manda tropas para a Iugoslávia, então já é uma política independente. E Putin, quando assume, ele retoma, de maneira mais sistemática, essa ideia de uma Rússia soberana, uma Rússia que internacionalmente é soberana, tem uma política internacional própria. Qual é o conteúdo dessa política internacional, segundo eu entendo? Em primeiro lugar, é que a Rússia seja um ator internacional. Então, a Rússia, pelo seu arsenal nuclear, pela sua história, pelo seu território, pela sua população, etc., uma série de fatores, não tanto pelo PIB, mas depois o PIB até cresceu, ela quer jogar um papel de potência mundial. Isso por um lado. Por outro lado, também é a manutenção e também a retomada da influência da Rússia, porque havia perdido muito, na zona específica que historicamente ou pertencia ao Império Russo, ou pertencia à União Soviética, ou pertencia à chamada Cortina de Ferro, aquela região, aquela ampla região que vai desde o leste europeu, passa pelo Cáucaso, Ásia Central, etc., até, né, toda essa influência esses territórios que já foram parte do território, ou tiveram relações, ou foram subordinados, ou foram influenciados pela Rússia, a retomada, digamos assim, de um certo imperialismo regional, né, de uma influência regional forte ali. Então a Rússia pensa, aquilo ali é nosso, aquilo ali não pode ser objeto de cobiça por parte de americanos, europeus, né? Ásia Central, Cáucaso, Ucrânia, Bielorrússia, Báltico menos, né? Eles meio que se conformaram com a perda do Báltico. Aquilo ali é nosso, e a gente tem que exercer uma influência decisiva ali, né? Balcãs também um pouco, né? Por causa da relação com a Iugoslávia, etc., né? Então, mas isso ainda em acordo com os Estados Unidos, é uma tentativa de retomar esse papel de potência regional em acordo, negociando, né? Essa tentativa de um papel geopolítico global e, sobretudo, regional em acordo, ela sofre um primeiro abalo em 2004, quando tem as eleições ucranianas, onde, pela primeira vez, de maneira mais categórica, se enfrentam dois candidatos claramente representantes, de um lado, da União Europeia, e de outro, do setor russo, né? Do setor russo da economia, né? Então, Viktor Yushchenko, representante da Europa, da União Europeia, dos Estados Unidos, e Viktor Yanukovych, o representante da Rússia. Então, era chamada a eleição do Yuya, né? Yushchenko e Yanukovych, né? Essa eleição foi muito problemática. Nós teríamos que estudar muito essas eleições para chegar a uma conclusão, o que realmente aconteceu. Eu vou dar para vocês as duas versões que rolaram na época e que rolam até hoje, né? Os dois candidatos se enfrentam e o candidato pró-Rússia, que é Viktor Yanukovych, ele vence o segundo turno. Ele vence o segundo turno, mas surgem imediatamente denúncias de fraude. E estoura um processo de mobilização, de protestos, as pessoas vão para a rua, etc. E a justiça caça o resultado das eleições, que beneficiava, né, o setor pró-Rússia, e faz um terceiro turno, na verdade, onde vence o Yushchenko, que é o candidato pró-União Europeia. Então, isso, ou seja, o resultado é revertido, né? Eu não quero entrar no mérito se foi justo ou não, se houve fraude ou não, isso, sinceramente, só a autópsia vai dizer, em algum momento os historiadores chegarão a documentos e tal, mas, né? Então, uma versão de que houve fraude, que, portanto, o resultado foi nulo, e outra versão de que houve uma intervenção internacional, uma intervenção por parte da União Europeia e dos Estados Unidos para mudar o resultado das eleições. E isso realmente é uma primeira ruptura mais importante das relações entre Rússia e o Ocidente, né, de maneira geral, dito dessa forma, né, o Ocidente, né? Porque ali é no quintal da Rússia, né, a Ucrânia, como esse território que historicamente sempre foi
parte da influência da Rússia, ou parte do Império Russo, ou parte da União Soviética, né, etc. Então, ali, os russos viram como, hoje, eles estão chegando perto. E para eles era muito perigoso, porque no início dos anos 2000, já é o momento em que os Estados Unidos já vinha instalando, na verdade, um sistema antimísseis, um sistema defensivo. Os Estados Unidos saiu do acordo de mísseis defensivos, né, que limitava a construção de um aparato defensivo contra mísseis nucleares. Os Estados Unidos saem desse acordo, e o medo dos russos era que os Estados Unidos, tendo um sistema defensivo contra os mísseis soviéticos, estabelecessem mísseis ofensivos no território ucraniano. Isso quebraria o que se chama garantia de mútua destruição, que é o que mantém o equilíbrio nuclear hoje, né? Portanto, quando os dois se enfrentam, a garantia de mútua destruição. A saída dos Estados Unidos desse acordo e o fato da construção desse aparato defensivo permitia que os Estados Unidos se defendessem e não fossem destruídos. Então, isso desequilibraria. Os russos viam isso com muita preocupação. Então, é uma questão central para os russos, né? Então, houve essa ruptura importante das relações. E aí, os russos... e tem o famoso discurso de Munique de Putin, onde ele diz, olha, se vocês avançarem com a OTAN, nós vamos ter que tomar medidas. Né? E começa ali um rearmamento, uma recuperação da potência militar, da força do exército, etc, etc. Né? A Rússia começa a avançar nessa política internacional em 2008, com a Guerra da Geórgia, né, onde ela avança para dentro do território georgiano, em função de ataques do governo georgiano contra a Ossétia do Sul, que é um território georgiano, porém de população predominantemente russa, né? Então, a Rússia já, a partir desse momento ali, meados de 2000, ela já muda, já há um giro na política externa, onde ela começa a ter uma política de mais enfrentamento, e onde ela sabe que não vai ser possível chegar a um acordo, porque os Estados Unidos basicamente não querem esse acordo, os europeus também não querem, né? Mas os Estados Unidos principalmente não querem, né? Então, é importante marcar também que esses anos 2000 eles são marcados por um importante crescimento econômico da Rússia também, pelo famoso boom das commodities, que foi benéfico para o Brasil, foi benéfico para a Rússia também. Houve muita demanda por energia nos anos 2000, e isso fez com que a economia da Rússia pudesse acumular uma certa gordura, né? Além disso, Putin estabelece uma certa pax putinista, né, uma paz, um acordo com essas novas elites, de dizer o seguinte: eu vou estabelecer aqui um regime de bastante autoritário, um regime político bastante autoritário, mas vou garantir os lucros de vocês. E é estabelecida uma certa paz com os setores dominantes. E surge também uma classe média que se beneficia desse crescimento econômico dos anos 2000, se beneficia, né, principalmente na área de serviços e negócios menores, então que também um pouco tende ao apoio a Putin, porque também é beneficiado dessa estabilidade. Eles retomam uma ofensiva sobre a região, não uma retomada de antigos acordos, né? Tem a comunidade dos Estados Independentes, mas é retomado também, é fortalecido a organização do Tratado de Segurança Coletiva, que até, né, que é um tratado já militar ali da região do Cáucaso com Ásia Central, né, a Bielorrússia, a União Econômica Euroasiática, os próprios BRICS, que é muito presente para nós, né, então, e uma política também de soft power, né, Russia Today, que é a rede de notícias, entidades culturais, associações de compatriotas no exterior, políticas culturais e linguísticas, etc. Né? Em 2011, tem uma crise na Rússia, denúncias de corrupção, novamente manifestações de rua, onde desponta a figura do Alexei Navalny, né, que era o grande opositor ao governo Putin, que depois acabou sendo preso e morreu na cadeia. Ele desponta ali, a partir dali começa um processo de perseguição, então ele é preso, encarcerado.
E há, a partir de 2011, um fechamento muito forte do regime, né? O regime russo se torna um regime bastante fechado, bastante autoritário. A guerra civil na Síria fornece à Rússia a possibilidade de uma experiência real de combate. Eles participam ativamente da guerra civil na Síria, né? E em 2013 e 2014 explode realmente a crise na Ucrânia com a queda do governo Yanukovych, né? Na versão dos russos por um golpe de Estado, na versão dos europeus e dos Estados Unidos, etc., uma revolta popular que levou à derrubada de um governo autoritário, etc., né? Então, novamente, dentro da Ucrânia, duas versões do que aconteceu numa disputa de poder. Ou foi um golpe de Estado, ou foi uma revolta popular legítima e tal. São essas duas versões que são apresentadas, o que leva a Rússia a imediatamente ocupar a Crimeia, né, se aproveitando da instabilidade na Ucrânia, né, ocupa a Crimeia em 2014, e começa a operar ali, a trabalhar também todas as contradições que existiam, de fato, dentro do território ucraniano, com a população russa ali do leste da Ucrânia, né, da região do Donbás, de Lugansk, etc., e que depois levou realmente à explosão da guerra em 2022. Né? Que eu também não vou entrar aqui, eu acho que depois, talvez, se for interesse de vocês, a gente pode debater mais, né? Mas um pouco essa pré-história da guerra, né? Desse aumento das tensões, não só entre Rússia e Ucrânia, também, né? Mas na Ucrânia como um território de disputa, né? Um território de disputa da Rússia com o Ocidente. Bom, por fim, então, para encerrar, né? O que seria a Rússia hoje, né? A Rússia, obviamente, herda muitas, a história importa, né? Então, a Rússia herda muitas contradições da União Soviética, né? Há elementos de uma potência global, evidentemente, há elementos disso, né? O seu arsenal nuclear, a Rússia tem mais armas nucleares que os Estados Unidos, né? O seu potencial energético, o seu território, a população também relativamente grande, né? 144 milhões de pessoas, né? Há elementos de um imperialismo regional, portanto, aí uma política mais violenta, mais incisiva de dominação dentro daquilo que os russos consideram seu território histórico, né? Por outro lado, uma economia ainda muito limitada, muito dependente da exportação de energia, e ainda pouco diversificada, embora haja esforços do governo de diversificar essa economia e sair um pouco dessa dependência da crise. E há uma crise demográfica também, né? A Rússia perde muita população por emigração, por baixa natalidade, por mortalidade, é uma crise demográfica muito forte também. E muita dificuldade de acesso aos circuitos econômicos, diplomáticos, esportivos, culturais, globais, né? Com as sanções, etc., né? Então, tem crescido, de fato, muito a insatisfação dentro do território russo, um pouco essa pax putinista aí com as elites, um pouco começa a ficar em questão, a paz com as classes médias também já está sendo questionada, etc., embora Putin aparentemente, ainda mantenha uma maioria social. Por fim mesmo, sobre Trump e Rússia, né? A ascensão de Trump levou a uma mudança muito importante no cenário, né? Porque democratas e republicanos, principalmente democratas, eles tinham uma política de que a Rússia deveria se subordinar completamente aos ditames dessa nova ordem unilateral, surgida ali com o fim da União Soviética, deveria se subordinar a essa ordem. Tá? Só que a ascensão da China bagunçou esse esquema. E o que Trump faz? Trump identifica que a Rússia não é, inclusive contra a opinião dos europeus e dos democratas, de que a Rússia não é o inimigo principal. A Rússia pode representar um perigo para a Europa, mas não interessa muito para os Estados Unidos, na visão de Trump. O principal inimigo é a China. Então, o mais importante é garantir um acordo com a Rússia para combater a China. E é por isso que Trump mudou a relação dos Estados Unidos com a guerra na Ucrânia, diminuindo muito fortemente
o apoio e que se expressou naquela humilhação sofrida por Zelensky na Casa Branca quando ele foi humilhado, né, pelo Trump. Aquilo ali foi um retrato gráfico dessa nova política, né, de não dá para tirar completamente o apoio à Ucrânia, mas a gente vai diminuir o apoio, vai tentar um acordo com a Rússia para isolar a China, tentar afastar a Rússia da China. E o Putin está operando isso também, né? Ainda que não adira completamente a um acordo com os Estados Unidos, né? Então mantém uma política independente. Mandou navio para Cuba, aparentemente mandou informações de inteligência para o Irã, então também Putin não adere completamente, tá? Então, é isso, né? Esse é um cenário bastante complexo que a gente está vendo hoje em dia, né? Que eu acho que é a situação. É isso, então, encerro, tá? Obrigado, pessoal. Parabéns, então. Muito obrigado, professor Henrique Canari. E é muita coisa, sei, para falar em pouco tempo, mas já é lançar a luz sobre muitas coisas, né? Que nós temos uma defasagem muito grande nessas informações. Aqui vou ler o chat, né? Como combinado, o Alexandre Guedes falou que esse curso está sendo considerado magistral. Estamos agora com 41 pessoas, dia de Copa, eu achei que não ia vir ninguém, viu? Mas eu vou confessar. Vieram 70 num, 50 no outro, hoje, para o dia de Copa, tá bom. E vamos ter um grande acesso quando subimos essa aula para o YouTube, né? Porque nós temos 288 pessoas inscritas que têm interesse em assistir nessas aulas. Parabéns aí, depois, estou muito impressionada com as aulas, com o material enviado previamente, o Cláudio Henrique falou, o Luiz Afonso falou que a BJD poderia pensar em transformar esse curso numa espécie de especialização, que cada professor poderia aprofundar seus temas se tivesse mais do que 20 minutinhos, parabéns pela iniciativa. Depois, o Alexandre Guedes também fala parabéns aos professores. Aí eu lembrei do comentário, né, esse do Oliver Stone, coloquei aqui, aquela entrevista com o Vladimir Putin, até ele aborda um pouco desse momento anterior da guerra na Ucrânia. Depois, o Eduardo Armon pergunta qual o papel da Igreja Ortodoxa na construção da base política e social de Putin. Aí, aqui eu vou falando umas coisas. O fim do fornecimento de gás e petróleo diretamente da Rússia para a Europa, a partir da explosão dos gasodutos Nord Stream e do corte pela Ucrânia do trânsito do gás russo por seu território para a Europa, geraram impacto nos preços da energia na Europa. Hoje, onde a Europa busca suprir essa fonte energética é comprando dos Estados Unidos, né? E outras fontes, mas, enfim, principal dos Estados Unidos. Então, essa dependência gerou, inclusive, uma transferência de empresas europeias para o território americano, e, enquanto isso, a Rússia se voltou para o comércio com a Ásia, recentemente, com a Ucrânia explodindo refinarias no território russo, com o uso de drones, o Putin reconheceu certo déficit de combustível no país. Então, essa mexença, a Bielorrússia agora, né, começa a se preparar para uma possível ofensiva, que a Ucrânia começou a ameaçar subir ali, e esse conflito, então, que parece muito conveniente, tem sido conveniente para os Estados Unidos, mas será conveniente para a Europa, assim, uma pergunta que eu não sei, acho que esse conflito, ele deveria ser um curto, né, e restrito a uma área, e foi se estendendo porque, né, tinha muitos interesses envolvidos. E aí, eu lembrei do filme aqui, Adeus Lenin. Aí o Armand falou que vai mandar uma música sobre o período dos anos 90 na Rússia. Eu mande mesmo. O Alexandre Guedes perguntou aos dois: há um renascimento do marxismo-leninismo como instrumento e guia de uma unificação da mãe Rússia? Aí eu falo que eu vi aqui, que tem dois documentários, um chama Tetris, de 2023, está na Apple TV, e outro chama Cleo, de 2022, da Netflix. Seria algum desses documentários que o professor Vicente se referia? Depois, o Alexandre Guedes
Muito obrigada pelo conteúdo, professor Henrique Canaria, Gisele Cid, mais uma aula excelente, muito obrigada, quero agradecer muito pela implementação, Bárbara e todas as pessoas que colaboraram, a Juscelia parabeniza, o Alexandre parabeniza, Antenágoras Duarte. Pergunta, como está o Partido Comunista Russo hoje? Né? Então é isso, e tendo em vista nosso horário aqui, acho que dá 7 minutinhos, mais ou menos, para cada um, mas claro, gente, pode, né, ser mais flexível, eu sei que o tema é muita coisa, então, vou começar com o professor Vicente, né? Então, professor Vicente, a palavra é sua. Então, muito obrigado pelas perguntas e pelos comentários, né? Obrigado ao professor Henrique também pela, acho que, complementação, essa explicação do governo Putin, acho que se encaixou muito bem com o período dos anos 1990, né? Eu vou começar, né, pelas perguntas que foram mencionadas, né? A primeira em relação ao papel da Igreja Ortodoxa, né? Eu vejo que a Igreja Ortodoxa, né? Primeiro a gente tem que ter em mente que as igrejas ortodoxas, né, no leste europeu e um pouco ali no Oriente Médio e nos Balcãs também, elas têm o princípio do césaropapismo, né? Elas ainda conservam, né, parte do princípio chamado de césaropapismo, que é um pouco a ideia de que o líder, né, da nação, o líder político do território, ele é um representante de Deus, né? Então isso é algo que, né, que até diferenciava um pouco a Igreja Católica Apostólica Romana das igrejas ortodoxas, né? Essa ligação em que o poder político está diretamente imbricado com o poder religioso, né? E eu vejo que a Igreja Ortodoxa, ela guarda um resquício desse césaropapismo na Igreja Ortodoxa Russa, o Patriarcado de Moscou, e o Estado russo, né, Vladimir Putin, começa a fortalecer muito a Igreja Ortodoxa Russa, exatamente, eu vejo como uma estratégia política de reforçar a legitimidade política dele, né? Então, de usar a religião para reforçar, né, diria que como esse instrumento político de reforçar o seu próprio, né, o seu próprio governo, a sua própria legitimidade no poder, né? Então, eu vejo, né, a Igreja Ortodoxa teve uma forte expansão, eu diria que a partir dos anos 2000, principalmente, e os grupos que são rivais da Igreja Ortodoxa, como igrejas evangélicas ou outras igrejas, quando eles entram na Rússia, eles sofrem uma pressão muito grande da Igreja Ortodoxa e o Estado russo ajuda a blindar a Igreja Ortodoxa contra essas novas tendências religiosas, né? Então, eu diria que a Igreja ajuda a legitimar o poder de Vladimir Putin e, ao mesmo tempo, Putin ajuda a blindar, né, a garantir o monopólio da Igreja Ortodoxa, não um monopólio completo, né? Obviamente tem muitos muçulmanos na Rússia, tem budistas, tem representantes de outras confissões, mas a Igreja Ortodoxa ela é muito privilegiada, né, nas relações com o Estado. A segunda pergunta, né, se haveria um renascimento, né, do marxismo dentro do Estado russo, né, uma tentativa de resgatar o marxismo. Eu diria que não, né? Talvez o professor Henrique tenha uma outra visão em relação a isso, né? Mas eu diria que não. Inclusive, a última vez em que eu estive na Rússia foi em 2017, em outubro, né? Em outubro, ali no comecinho de novembro, que era exatamente o período em que eu achava que, né, haveria o centenário da Revolução Russa, né? E, então, eu imagino que eu vou encontrar muitas discussões sobre a Revolução, muitas manifestações, e para mim, a grande surpresa, nada. Sim, foi muito pouco, né? Eu vi um outro evento do Partido Comunista, mas bem pequeno, perto do que eu imaginava que queria ser. E, né, e conversando com colegas russos lá, né, porque eu vi que em 2017 teve uma grande discussão nas universidades brasileiras, né, sobre os 100 anos da Revolução Russa. E eu fiquei com a impressão que a discussão foi muito maior do que nas próprias universidades russas, né? Então, eu diria que não há uma tentativa de Vladimir Putin de resgatar o marxismo, o leninismo. O que há é uma tentativa de resgatar a imagem da União Soviética, não como um Estado comunista, mas como uma potência
uma potência hegemônica, né, uma grande potência militar, né, e uma grande potência internacional, né? Então, quando vocês veem, né, por exemplo, tropas russas na Ucrânia usando a bandeira soviética, não está remetendo a um governo comunista, um governo marxista-leninista, mas está remetendo a um período em que a Rússia era grande, né? Então, a Rússia... e nisso, sim, né, nessa tentativa de resgatar a União Soviética como potência, isso sim está presente no Estado russo, né? Nos atos de Vladimir Putin, né? Essa tentativa de resgatar o espaço pós-soviético, né? De resgatar, por exemplo, a Ucrânia como parte do que foi a União Soviética. Mas esse uso, eu diria que nacionalista e até mesmo imperialista, não tem nenhuma ligação com o marxismo-leninismo, né? A Rússia hoje é um Estado oligárquico. Eu diria que é um Estado, o o autoritarismo de Vladimir Putin é um autoritarismo de direita, né? Eu diria que até nos últimos anos, principalmente com a invasão da Ucrânia de 2022, eu vejo até uma aproximação com uma extrema direita, né? Eu diria que tem características muito marcantes, né? Que a gente poderia discutir por horas aqui, do governo Putin com governos fascistas. Então tem características muito fortes fascistas. Tem um documentário, né? Que vocês viram, é um documentário que ganhou o Oscar ali recentemente, né, das escolas russas, né, de como as crianças estão sofrendo uma verdadeira lavagem cerebral. Eu faço essa pesquisa das escolas russas que estão nos territórios ocupados da Ucrânia. Então, eu pesquisei muitas escolas russas, eu entrevistei professores que deram aulas nelas, e aquilo tudo, né, que vocês podem falar, é um documentário que foi explorado pelos Estados Unidos, então aquilo é uma propaganda anti-Rússia, né? Não, eu conversei com professores que trabalharam nessas escolas russas e falaram que é exatamente essa lavagem cerebral ultranacionalista, né, que lembra um verdadeiro fascismo, né? Então, eu diria que tem essa mudança, né, não tem nenhum vínculo, apesar de usar a bandeira soviética nas manifestações, não tem nenhuma ligação com o marxismo-leninismo, né? Acho que tem muitos critérios que a gente pode classificar o governo russo hoje como autoritarismo de direita, né? A questão da perseguição às minorias, né? As minorias LGBTQIA+, principalmente. E agora a última pergunta, né? Em relação ao Partido Comunista, né? Eu diria que o Partido Comunista foi uma das principais vítimas de Vladimir Putin, porque eu mostrei para vocês que nos anos 90 o Partido Comunista era muito influente, tinha um poder muito grande no legislativo, e a partir ali dos anos 2000, né, quando Vladimir Putin vai consolidando o seu poder, eu diria que 3 grupos foram enfraquecidos, né? Uns governadores, né, como eu e o Henrique, a gente mencionou, os governadores eram muito influentes ali nos anos 90, então Vladimir Putin reduziu a influência dos governadores, ali subordinou os governadores, ele subordinou os oligarcas também. Eu falei que os oligarcas eram muito influentes ali na política, tudo. Eles continuam presentes, né? Ainda hoje a Rússia é um país oligárquico, né? Com uma economia dominada pelos oligarcas muito fortes, mas esses oligarcas estão politicamente hoje submissos a Vladimir Putin. E o terceiro grupo que foi enfraquecido foi exatamente o Partido Comunista. O Partido Comunista, que, como eu mostrei, era muito influente, assim, dominava o Congresso russo. Hoje o partido que domina é o partido ali, Rússia Unida, de Vladimir Putin, com uma influência política muito grande ali, e o Partido Comunista tem uma influência muito baixa, né? Acho que de 85 regiões oficiais, né? Eu não estou considerando os territórios ocupados da Ucrânia, mas as 85 regiões oficiais ali da Rússia, se eu não me engano, o Partido Comunista hoje governa uma, ou nem isso, né? Talvez o Henrique saiba o dado, né? Mas a última vez que eu acompanhei, das 85 regiões, uma região era governada pelo Partido Comunista, as outras mais de 80 são governadas por representantes do Partido Rússia Unida, que é um partido também com características ali de direita, né? E um último comentário que eu queria fazer, né, que eu acho que na minha explicação, né, ficou parecendo que a Rússia chegou a essa situação que ela é hoje, esse regime autoritário, mas como algo inevitável, né, da história, né? Ou seja, aquele caos, as pessoas obviamente passaram a ansiar por esse tipo de regime. Mas quando a gente olha para as outras ex-repúblicas soviéticas, eu diria que a grande maioria delas também passou por um período caótico nos anos 1990. Né? A transição política na Ucrânia também foi caótica, né? Então, não é porque
eu quero, né, concluir para que não fique parecendo que eu esteja, né, legitimando o caminho que a Rússia adotou, é que havia outros caminhos possíveis, né? Havia caminhos mais próximos a uma democracia, então não necessariamente esse, né, a Rússia assim só tinha esse tipo de saída, né? Porque a gente olha, esse caos dos anos 90 não foi apenas na Rússia, foi na Ucrânia, foi no Cazaquistão, foi no Uzbequistão, então é um pouco, o regime russo tenta um pouco construir essa narrativa de que a gente tem esse regime hoje porque era a única solução para a gente escapar dos anos 90. E não, havia outras soluções políticas. Essa narrativa é uma narrativa que, obviamente, convém ao regime, né? Um último ponto também que eu queria mencionar aqui é a questão da formação da opinião política na Rússia, né? Quando a gente fala, os russos têm essa posição em relação à guerra na Ucrânia, né? Eles têm essa posição em relação à expansão da OTAN. É muito difícil, né? Geralmente eu falo que Vladimir Putin tem essa posição, porque é muito difícil a gente saber o que os russos ali de fato pensam, sendo que eu vou até compartilhar aqui brevemente com vocês. Tem uma... Deixa eu ver, não sei se está aparecendo para vocês. Aqui. Eu tenho que compartilhar a minha tela inteira. Eu não sei se vocês estão vendo aqui esses nomes que eu estou passando aqui para vocês. Esses aqui são os assassinatos políticos de grande repercussão. Obviamente teve mais dezenas, aqui eu trouxe só os principais, né? Um dos que foi mais marcante aqui foi o de Ana Politkovskaya, em 2006. Ela investigou verdadeiros massacres do exército russo nas guerras da Chechênia. Ela era uma das principais jornalistas críticas a Vladimir Putin, fez ali várias denúncias, né, de como o regime ali fez verdadeiros massacres de chechenos durante a guerra e depois da guerra também, e ela foi assassinada na porta da casa dela no dia do aniversário de Vladimir Putin. Né? Outros nomes, né, o de Alexei Navalny, vocês já conhecem. Aqui em 2018, né, só para dar mais um exemplo. O Maxim Borodin, em 2018, né, ele também era um crítico que escrevia, que mostrava as artimanhas ali do regime, e morreu em 2018, caindo da janela do seu apartamento. Né? Então, são vários casos, eu diria que quando a gente fala da opinião pública, da opinião dos russos em relação à guerra, em relação ao Ocidente, é muito difícil a gente saber, porque qualquer opinião divergente corre o risco de ser reprimida, corre o risco de a pessoa... Né, eu conheço muitos russos, por exemplo, que são contra a guerra, e eles não podem se manifestar, porque há diversos casos de pessoas, de jornalistas, de professores que se manifestaram, fizeram uma crítica mínima e acabaram na prisão, né? Então, eu diria que o que a gente consegue enxergar é a opinião de Vladimir Putin, não a opinião dos russos, né? A opinião dos russos a gente não sabe e não consegue saber, já que ela é completamente censurada, né? E uma última questão também, né, para que não fique a ideia de que houve só a guerra na Ucrânia foi o grande motivo foi a expansão da OTAN, né? Eu chamo a atenção de que até 2022 não havia qualquer convite para a Ucrânia entrar na OTAN. Houve em 2008. Em 2008 foi feita uma promessa de que a Ucrânia um dia seria membro da OTAN, mas nunca esse convite foi feito. Em 2021, o ministro de Relações Exteriores da Ucrânia fez uma crítica, então esse convite nunca chegou, né? Houve uma aproximação militar depois da anexação de 2014, mas foi uma aproximação muito comedida. A grande aproximação entre a Ucrânia e a OTAN foi em 2022, né? Então, o meu argumento nos artigos em que eu escrevo é que, né, que eu vou mandar para a Elaine depois para compartilhar os artigos, o que eu mostro é que assim, a aproximação entre a Ucrânia e a OTAN foi mais uma reação à agressão russa do que a causa da agressão russa, né? Só em 2022 que começa uma aproximação grande mesmo, com muitos armamentos, o que não tinha antes. Mas isso a gente pode discutir em outras aulas, né? Tá bom. E, né, desculpa ter me estendido aqui. Obrigado. Tá bom. Obrigado, professor. Professor Henrique Canari, pode fazer suas considerações, de favor. Quanto tempo a gente tem, Elaine? A gente tem... Ele falou uns 10 minutinhos, acho que uns 10 minutinhos, né? Tudo bem, então.
Bom, então, sobre as perguntas que foram feitas, né, sobre a Igreja Ortodoxa, eu acho que o Vicente falou bastante já também. Eu queria complementar só dizendo que, assim, formalmente, né, a Constituição da Rússia estabelece a separação entre igreja e Estado, né, mas isso na verdade, é fictício, né, não há exatamente o que não há é separação, né. Então, assim, o que se admite na Rússia são as chamadas crenças tradicionais. Então, o islamismo, o judaísmo, o budismo e a ortodoxia, né? Essas confissões, elas são toleradas, podem existir, funcionam, etc. Mas, de fato, Igreja Católica e evangélicas, elas não podem funcionar, né? Existe um monopólio, nesse sentido, o cristianismo é monopólio da Igreja Ortodoxa, né? Por exemplo, os testemunhos de Jeová são considerados organização extremista. Eles não podem, são proibidos realmente de atuar na Rússia. Tá? Então, é uma relação muito intrínseca com o Estado. Por exemplo, vocês terem uma ideia, o aborto na Rússia, ele ainda é legal, desde o tempo soviético ele é legal, né, desde acho que dos anos 70 que ele foi relegalizado, não lembro agora a data da relegalização, ele chegou a ser proibido, depois foi relegalizado. Ele é legal na Rússia hoje, só que, por exemplo, alguns parlamentos regionais, alguns governos regionais, chegaram a tomar decisões, a aprovar leis, assim, de que obrigavam as mulheres a, antes de passar pelo aborto, antes de fazer o aborto, passar por um aconselhamento com um padre ortodoxo, né? Então, não estava proibido o aborto, você tinha que passar por um aconselhamento com um padre ortodoxo. Então, assim, isso é uma política de Estado para você promover, né? A Igreja Ortodoxa Russa é a grande aliada de Putin no estabelecimento de essa ideia de um destino especial da Rússia, um destino manifesto, a ideia o caráter sagrado do poder, etc. Eles são um pilar ideológico, digamos assim, do regime, né? Sobre o marxismo, eu tenho acordo também. Eu acho assim, eu morei muitos anos na Rússia, né? Morei 7 anos na Rússia e, assim, dentro das possibilidades, assim, a gente fazia um pouco de atividade política, né? Se envolvia com os protestos e tal. Na época do Yeltsin ainda era possível fazer isso, né? Mas a construção de grupos, de correntes marxistas, de organizações marxistas, está muito, muito, muito difícil, né? De fato, a única organização que, de alguma maneira, remete ao marxismo, reivindica, etc., é o Partido Comunista, mas, de fato, como falou o Vicente, muito enfraquecido nas últimas eleições, né? Agora parece que recuperou um pouquinho, né? Mas um pouco, assim, não é de qualidade. Porque o Partido Comunista teve muito uma política de se manter como uma oposição aceitável, uma oposição do regime, uma oposição fiel, que não vai criar confusão, etc. Então, é muito isso, né? Para vocês terem uma ideia, né? Recentemente, isso foi há pouco tempo atrás, algumas semanas atrás, não faz nem um mês, talvez, o líder do Partido Comunista, que é o Gennady Zyuganov, ele deu uma declaração no parlamento dizendo assim, mais ou menos assim, as palavras dele, dizendo, vocês têm que tomar, né, uma crítica, era até uma crítica ao governo, né? Dizendo, vocês têm que tomar medidas econômicas, que a economia está muito ruim, etc., etc., porque senão vai acontecer uma tragédia na Rússia e nós vamos ter um novo 1917. Quer dizer, para o Partido Comunista Russo, 1917 foi uma tragédia, né? Não foi uma revolução, foi uma tragédia, né? Eles se referem isso como uma tragédia, né? A revolução que fundou o Estado Soviético, né? É muito essa a relação que Putin estabelece a relação de Putin com a herança soviética é muito contraditória. Vicente tocou um pouco nisso também, e eu analiso bastante isso na minha tese de doutorado, que eu falei sobre nostalgia soviética. Ou seja, eu falei sobre a saudade que os russos sentem da União Soviética e como essa saudade se expressa hoje em dia na cultura, na política, na vida cotidiana, etc., né? Então, por exemplo,
Putin, a política, eles têm uma política muito clara de memória, uma política de memória, né? O que se pode lembrar, o que nós reivindicamos da nossa história, o que nós não reivindicamos. Então, a política de memória do Putin é reivindicar do passado soviético, isso que falou Vicente, a grandeza, a força militar, a vitória sobre o nazismo, a força do Exército Vermelho, a unidade dos povos, o caráter plurinacional do Estado, né? Tudo isso, né? Essa grandeza, o papel internacional que cumpriu a União Soviética, a potência nuclear, então tudo isso é reivindicado, essa grande nação, essa coisa, etc. Né? Porque o projeto de poder de Putin foi construído em base à negação dos anos 90, que foi, por sua vez, a negação do período soviético. É interessante, né? Então, ao período soviético, a negação do período soviético nos anos 90, e depois a negação dos anos 90 no governo Putin, na política de memória do Putin. Então, Putin marca isso, né? Rejeitamos os anos 90, reivindicamos a grandeza soviética. Ele fala, a dissolução da União Soviética foi a maior tragédia geopolítica da história da humanidade. Literal dele, né? A dissolução da União Soviética como Estado, não como projeto ideológico socialista. É diferente, né? A política de Putin é rejeitar o aspecto ideológico da União Soviética, né? Isso de que a União Soviética foi, além de um Estado forte, que realmente foi, né? Claro, realmente uma potência internacional, né? Realmente foi isso. Mas, além disso, a União Soviética era também um símbolo ideológico, um símbolo, carregava uma memória de 1917, a memória de uma revolução socialista, a memória da libertação de vários povos, da sua autodeterminação, etc., isso eles não reivindicam. Então assim, eles reivindicam, o Putin, né, reivindica a União Soviética, né, mas não reivindica a revolução que deu origem à União Soviética. A revolução que deu origem à União Soviética também é encarada como uma tragédia, porque na concepção putinista, qualquer ruptura da ordem política, econômica, social, ou cultural, ou civilizacional, é por si só uma tragédia. Qualquer ruptura. A principal palavra de ordem do Putin ao longo de vários anos, ao longo de todos os anos 2000, e muito repetida, sempre repetida até hoje, é estabilidade. Né? Os grandes empresários entendem essa estabilidade como possibilidade de fazer negócios, etc., a classe média entende também como uma estabilidade para os seus negócios, e a classe trabalhadora entende como uma estabilidade política, cultural, como a ausência de caos dos anos 90. A estabilidade foi um grande... Né? Eu recomendo vocês assistirem duas séries. Uma estava na Netflix até pouco tempo atrás, não sei se ainda está, que chama simplesmente Trotsky, tá? Que é sobre um dos líderes da Revolução, que é o Trotsky. Só que é muito importante. Trotsky, que foi companheiro de Lenin, que também dirigiu a Revolução Russa junto com Lenin, ele é retratado nessa revolução, nessa série, perdão, como um louco, um tresloucado, um assassino, um psicopata, etc. E todo o bolchevismo, e mesmo Lenin, é retratado nessa série dessa forma. Tem também uma outra série que eu recomendo, que se chama Demon. Acho que deve ter, não sei como foi traduzido aqui, talvez como demônio mesmo, que é sobre Lenin, que é a mesma coisa. Então, nessa série, Lenin é simplesmente um agente alemão que, pago com ouro alemão, fez a Revolução Russa para desestabilizar a Rússia e para que os alemães fossem vitoriosos. Então, assim, Putin rejeita diretamente a imagem de revolução, Lenin, bolchevique, socialismo, isso tudo é rejeitado. Só é reivindicada a grandeza soviética, mas isso na concepção de Putin, né, essa grandeza soviética, ela foi apesar da revolução, né? Ela é porque a Rússia tem o destino de ser grande, ela é grande, sempre será, etc. Né? Então, é uma linha nacionalista, altamente patriótica, nacionalista, calvinista mesmo, né, de afirmação de um destino de um povo, etc., né? Então, realmente, a situação ideológica na Rússia é bastante complicada. Por fim, né, eu acho que é uma grande questão levantada mesmo, né, quero encerrar com isso,
é se a guerra tem ou não possibilidade de escalar, né? Eu acho que qualquer coisa hoje em dia é futurismo, né? Mas a possibilidade existe, né? Nesse momento, nesse exato momento, né, a Ucrânia está numa ofensiva com drones, alta tecnologia, conseguindo bombardear posições importantes da Rússia, dentro e fora do território russo e tal. Então, assim, existe a possibilidade, né? E o Putin está sendo bastante pressionado a ter uma resposta mais contundente, etc. Então, pode haver realmente no próximo período uma escalada, né? A gente não sabe, isso não teria excluído, a gente tem que seguir observando, tá? É isso, então, agradeço a atenção de vocês. Muito bem, muito obrigada mais uma vez, professor Henrique Canari. E eu me lembro, você está falando dessa decepção, né, com o capitalismo, uma frase que eu li num desses livros, acho que foi o Último Homem Soviético, falando assim, que eles descobriram que capitalismo era comprar por 10 e vender por 20. Não tinha nenhuma grandeza na história, eles tinham tido aquela história, que era uma coisa muito, e que ia ser muito diferente, não sei o quê, e depois viram que nada. Bom, então, gente, vamos encerrando, né, nossas aulas. Essa foi a nossa última aula. Quero lembrar que a professora Marisa, infelizmente, ela ia mediar, mas não pôde, por questões técnicas na internet dela. Dentro de 2 dias, essas aulas vão estar disponibilizadas no canal YouTube da ABJD. Os certificados serão enviados por e-mail, o e-mail que vocês forneceram quando da inscrição. Se vocês não receberem a tela pelo dia 15, vocês dão uma olhadinha na caixa de spam, porque deve estar lá, né? E então, perfeito, pessoal, agradeço aqui a BJD, Teatro, Transforma MP, a participação de vocês que estiveram conosco nessa caminhada. Espero que vocês tenham aprendido bastante, como eu, e que principalmente tenham aumentado suas dúvidas, suas curiosidades, que estejam estimulados a conseguir, a continuar se interessando, né, por conjuntura internacional, geopolítica e tudo isso, que cada vez interfere mais na nossa vida, mais no nosso país, né, estamos todos muito conectados, né. Então, é isso. Mais uma vez, professor, muito obrigada. Essas áreas russas, é muito difícil encontrar pessoas, graças a Deus encontrei vocês, né, e agradeço também, acho que o Fernando, o Luiz Nassif também me ajudou, e é isso. Então, é isso, uma boa noite, um bom descanso para todos.